Você parece confiante, dá um sorriso, ri, mas quando fica sozinho, sua mente te destrói. E no próximo dia você age como se nada tivesse acontecido. Cavalheiros e cavalheiras, tem gente que vive usando uma máscara, mas só que ninguém percebe o quão quebrada ela está por dentro. Hoje eu vou te mostrar porque você tenta parecer confiante, mesmo estando emocionalmente destruído. Cavaleiros e cavalheiras, a gente é um mestre em esconder o que a gente sente, não é verdade? A gente entra lá naquele local, sorrindo, sabe, dando um oi pra todo mundo, falando como é que as pessoas estão. Chega lá, dá risada, faz aquelas piadas, dá aquele sorriso no rosto, cumprimenta todo mundo, entende? Aí você vai naqueles lugares, todo mundo fica falando, nossa, ele chegou, sabe? Você tá bem, naquele momento você tá bem, pelo menos diante dos olhos dos outros, mas por dentro você sofre mentalmente e emocionalmente. Você tenta guardar os seus sentimentos para não machucar as pessoas, você tá passando por um momento difícil, você pode estar tendo uma depressão, uma ansiedade ou algum outro problema e você pega esse problema e guarda pra si mesmo porque você sente que se você falar para as outras pessoas, elas vão se preocupar à toa. Ou as outras pessoas vão falar que é bobeira. Nossa, é isso que você está sentindo, é coisa bobeira. Isso é bobeira. Então a pessoa ela decide guardar esse sentimento, sabe? Já aconteceu isso com você? De você achar que as outras pessoas ou não vão ligar, ou que as outras pessoas vão se preocupar à toa só por conta do que você está sentindo? Muitas vezes acontece isso com a gente. Ou quando a gente tenta parecer forte, mas dentro da gente a gente tá destruído, a gente tá emocionalmente destruído. Sabe quando tá acontecendo alguma situação onde que você tem que ficar forte? Sabe? Ou você tem que ficar forte para, exemplo, para as outras pessoas não ficarem preocupadas, para você se mostrar forte para sua família, pro, sei lá, pro seu irmãozinho, entende? Já teve aqueles momentos que você teve que se fazer de papel de uma pessoa forte para poder proteger as outras pessoas, para isso, para o peso que você está sentindo não recair sobre elas? Ou será que você tenta esconder sua insegurança da sua autoestima? Porque você pode ir lá, você pode dar risada, apertar a mão, conversar com todo mundo, tirar foto, mas por dentro você tem uma autoestima muito baixa. Para as outras pessoas você parece bem, mas para você mesmo você percebe quão baixo você tem a sua autoestima, quão baixo é a sua autoimagem, sua autoconfiança. E tudo isso que a gente sente, a gente nunca aprendeu como lidar de verdade. Ninguém nunca chegou e falou, ó, se isso acontecer com você, é só fazer isso. Não. E quando a gente não sabe como lidar, muitas vezes por conta de empatia, a gente cria uma máscara para nós mesmos colocar. Para nós mesmos colocar, perdão. Só que o problema disso é que isso acaba se tornando suicídio em gotas. Muitas vezes a gente carrega dores profundas dentro da gente. E como a gente não sabe lidar com isso, porque a gente nunca foi ensinado, como eu já disse, a gente cria uma armadura. A gente cria uma máscara para colocar na gente mesmo, entende? Mas sabe que o problema é que quando a gente faz isso, a gente vira uma bomba relógio. Porque uma hora vai ser como encher uma bexiga. Imagina você tá enchendo uma bexiga, você coloca mais ar, mais ar, mais ar, mais ar, só que um momento ela vai explodir. Mesma coisa com a bomba relógio. A gente se torna uma bomba relógio, que a gente não sabe o momento onde que a gente vai explodir. Porque o momento, tudo que a gente tá guardando vai explodir dentro da gente, entende? Porque a ansiedade, o medo, a baixa autoestima, a baixa autoimagem, baixa auto tudo, vai acabar recaindo sobre a gente. Todos esses sentimentos que a gente tá guardando, medo, porque essa situação de colocar uma máscara, ela é bem aberta. Porque isso pode gerar medo, ansiedade, culpa, angústia. Mas de qualquer maneira, com esses sentimentos dentro da gente, uma hora a gente vai acabar explodindo, sabe? Como se fosse uma bola de neve, onde que quanto mais desce, mais maior fica o problema, fica mais difícil de resolver isso. E muitas vezes, para a gente lidar com isso, a gente acaba criando uma armadura. Só que essa armadura que a gente cria é uma armadura que a gente acha que é resistente, uma armadura invisível, só que feita de papel. Exemplo, chega alguém e te critica, e essa simples crítica, mesmo que foi intencional ou intencional, simplesmente muda o seu dia. A pessoa passa a relembrar isso, passa a guardar isso. Ou outro exemplo, a pessoa faz uma pergunta para você, alguma pergunta específica ou não específica, aí você já se sente inseguro, como se sua máscara estivesse prestes a cair, ou se alguém tivesse percebido algo que não devia, ou talvez uma comparação que alguém fez com você já te destrói totalmente por dentro. Porque no final a gente quer uma armadura achando que isso vai nos proteger. Só que, infelizmente, essa armadura é feita de papel. E as flechas das pessoas, as palavras das pessoas acabam atravessando. E muitas vezes elas não querem te fazer mal. Elas
simplesmente só fizeram uma pergunta, simplesmente não sabe o que está acontecendo com você. Só que o quanto mais que essa pessoa finge estar bem, mais sozinha ela começa a ficar. Caso você não saiba, porque eu nunca falei disso no canal, eu sou um compositor. Esse é o projeto número 1. O projeto é esse canal. E o próximo projeto será o projeto da música, mais o livro de escritas de ficção. Mas eu compus uma música chamada Escamas de Perdão. A música fala de dores do passado, mas só que isso cai como uma luva. A música ela é um personagem chamado Clive que encontra uma sereia chamada Laia. E eles passam a discutir. E as dores deles são comuns, sabe? São comuns por conta que são dores do passado, são angústias. São decisões que os dois tomaram, que te trazeram arrependimento, sabe? Uma dor, uma angústia. E eu peguei aqui a estrofe do refrão do Clive e a estrofe do refrão da Laia. E eu peço que você leia e escute também, porque isso aqui vai liberar portas. Porque a história libera todos os canais do cérebro, libera os canais do cérebro. Então presta atenção. No refrão do Clive começa assim. Tudo era minha culpa. No calor da briga ela se foi. Eu e meu pai seguramos o peso para que o fardo não caísse no meu irmãozinho. A gente fez o certo mesmo que doesse, mas o peso da minha culpa andou de lado a lado. Que na ponta do abismo eu caminhei, e quando caí, no fundo, nem liguei. Já já eu te explico o que é o refrão do Clive, agora eu tenho o refrão da Laia. Presta atenção. Ela contou da sua noite traumática, onde um marinheiro sangrava. Ela queria o salvar, mas seus pais falaram que o fim dele já estava selado. Ela disse que fugiu. Não acreditava nas suas palavras. Viveu longe para estudar sua medicina, pois ela queria curar a ferida das pessoas, achando que curaria a dela. O que eu tô querendo dizer aqui é que o Clive, ele usou uma máscara. Ele colocou uma máscara por conta que ele passou por um momento muito difícil. Porque essa pessoa que morreu foi a mãe dele. E por conta dessa situação difícil, ele vive com o seu irmãozinho e com o seu pai. Só que o seu irmãozinho, ele é novo, sabe? Ele é menor de idade, ele não entende muito bem ainda do mundo. E por conta dessa dor que o pai do Clive e o Clive estavam sentindo, ele colocou uma máscara, sabe? Colocou uma máscara para ser forte. Colocou como se fosse uma pessoa forte para conseguir proteger o irmãozinho. Só que tá, o pai dele estava aguentando, só que ele não estava aguentando. Porque era uma tristeza, sabe? Era uma angústia, sabe? Uma dor que estava carregando, que um dia ele estava caminhando por aí, que ele estava na ponta de um... Não era um despenhadeiro, mas eu coloquei despenhadeiro porque era mais fácil. Na verdade, era um morro alto, onde que ele estava andando na beirada do morro alto e ele caiu e saiu rolando assim. E entrou dentro da floresta, onde que ele encontrou essa personagem depois. Só que da Laia, na verdade, foi um trauma. Não foi uma máscara em si, mas foi um trauma. Só que muitas pessoas acabam criando a máscara a partir de um trauma. A partir de um acontecimento da vida real. A moral é que na vida tem momentos ruins, momentos difíceis. E quando a gente não sabe lidar com eles, muitas vezes a gente acaba criando uma máscara pra gente mesmo. Só que esconder a destruição emocional não cura a destruição emocional. Primeira coisa, você não precisa contar para as outras pessoas para você se sentir bem. Não é simplesmente como se fosse uma varinha mágica, onde se você contar para alguém, para o seu pai, para o seu melhor amigo, simplesmente você vai ficar melhor em seguida, sabe? Muitas vezes não é assim. Para você se abrir com a pessoa errada. Eu estou falando que existe uma bomba relógio e você tem que desativar ela do jeito certo. Então, se você estiver passando por um momento difícil, como o Clive passou, faça o seguinte, ore para Deus. Porque na vida, muitas vezes a gente não tem alguém que a gente realmente possa falar. Porque de vez em quando, a gente ou tem amigos ou não tem amigos, ou esses amigos não são pessoas boas ou não são bons conselheiros. Ou talvez a gente não possa falar para os nossos pais, talvez estão narcisistas, talvez eles simplesmente vão fazer mal. Quando você não tiver nenhuma pessoa para contar, ou você sente que nesse exato momento não existe alguém que você sinta bem em contar, faça o seguinte, ore a Deus. Ore a Deus, ou muitas pessoas gostam de falar com Jesus, mas simplesmente eu falo diretamente com Deus, mas ore a Deus, porque existem várias formas de orar. Exemplo, no pior momento da minha vida, que foi após um relacionamento, eu comecei a escrever cartas para Deus. Eu pegava um caderninho, uma folha, e começava a desabafar. Eu colocava tudo e sem nenhum filtro, sem nenhuma restrição, sem nenhuma parede. Eu escrevia tudo que estava no meu coração, tipo, a mais verdade absoluta. A raiz da verdade. Eu não estava importando se eu estava falando palavrão ou qualquer coisa do tipo. Eu só escrevia naquele papel. Foi isso que eu fiz naquele momento difícil e que me ajudou demais. Claro que não foi instantaneamente, mas isso ajudou a minha cabeça, entende? E de certa forma, é uma oração. Entenda que você não precisa impressionar todo mundo,
se aparecer inabalável ou agir como uma máquina emocional. Muitas vezes a internet fala, nossa, tem que ser que nem o Thomas Shelby, você tem que ser Red Pill, Blue Pill, coisa aquilo, não, você tem que agir dessa maneira, friamente calculista. Muitas vezes a internet coloca isso na gente, falando que o homem, a masculinidade tem que ser assim, e uma mulher, a feminilidade, acho que é feminilidade, tem que ser assim, né? Mas, na verdade, isso não é uma verdade. Sinceramente, eu não preciso se aparecer inabalável. Porque as outras pessoas, tirando os seus pais, os seus verdadeiros amigos, tirando as pessoas que se importam verdadeiramente com você, e provavelmente são pessoas que você consegue contar nos dedos, tirando isso, as outras pessoas não estão nem aí pra você. Pode até ser pessoas que bulinam, mas no final eles não estão realmente aí dando moral pra você. Muitas vezes estão, sabe, nem aí com você, nem aí, não se importam porque estão preocupados com apenas uma pessoa, com eles mesmos. E também não tá errado. O problema é quando essa pessoa, ela se torna narcisista. Quando ela pensa assim, ó, em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, nós. Esse é o problema, mas, sinceramente, as pessoas que vão realmente te dar apoio, vão realmente se importar, são a sua família e são os verdadeiros amigos ou seu cônjuge. Entende? Entende esse ponto porque ele é muito importante. E, aliás, antes que eu me esqueça, você tem que ligar o foda-se para o que as outras pessoas vão achar de você. Entende? Se você viver preso na opinião dos outros, você nunca vai ser realmente livre. Porque se você se importa o que as outras pessoas se importam de você, o que a sociedade importa com você, você não vai caminhar, sabe? Porque as pessoas, elas sempre vão te julgar. Se você tá indo mal, vão te julgar. Se você tá indo bem, vão te julgar. Se você é do time X, vão te julgar. Se você é do time Y, vão te julgar. Se você não é de nenhum time, vão te julgar, então não importa. As pessoas sempre vão te ajudar. Te julgar, perdão. Eles sempre vão apontar o dedo pra sua cara. Sempre vai ter um imbecil que vai falar coisas sem sentido ou tentar te jogar pra baixo. Sempre vai ter um imbecil, um retardado mental voluntário. Então é por isso que você tem que aprender. Não se importe com a opinião alheia. Não se importe com o julgamento dos outros. Eles são como ratos. Ratos no seu avião. E sabe o que você faz para matar esses ratos? Voe mais alto, porque os ratos não sobrevivem em grandes altitudes. Entende esse ponto? Mas só que eu tenho que te dizer essa coisa, porque eu também fiz isso após o relacionamento. Que é contar para a pessoa certa. Você pode e ajuda demais quando tem alguém que realmente vai te ouvir, alguém que realmente vai te ajudar e que tá se importando. Porque quando você fala, você libera isso, entende? Mas só que, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não tô te julgando nem nada, eu só vou fazer uma pergunta para você refletir. Imagine seu melhor amigo, ou sua esposa, enfim. Imagine uma pessoa que você ame bastante. Imagine que ela tá passando por um momento muito difícil como o seu. Imagina, ela tá passando por esse momento muito difícil e você descobre que ela tá passando por isso. Aí vem a pergunta: você gostaria que essa pessoa tivesse guardado isso de você? Ou você gostaria que ela tivesse se abrido pra você? Entenda esse ponto e reflita esse ponto. E outra coisa, sabe o que gera as doenças? Sabe o que gera essa ansiedade? Ela gera aqui, na mente. Porque se você pesquisar, as doenças, elas só entram de verdade, claro, se você não tomar um veneno, sabe? Se você, sei lá, não tomar um veneno, essas coisas aí, você já entendeu. De você, sei lá, não ficar perto de alguém doente, tirando essa parte aí, o que entra de verdade quando gera aquela doença, ela tem que passar primeiro pelo mental. Pelo mental. Por que você acha que existe a doença da depressão? Ela começa mentalmente. Por que você acha que existe a ansiedade? Por que você acha que existe essas coisas aí? Porque começa primeiro na mente. Ou o que eu tô querendo dizer? Sabe esses pensamentos que você tem, que você não é capaz, que você é imbecil, que você nunca vai ser alguém na vida, que tipo, esses pensamentos que colocaram em você, ignore eles, eu falo muito. Ignore esses pensamentos, questione porque você não pode ser isso. Questione, fale e cancela. Eu bato nessa tecla, porque se você deixar esses ratos entrarem dentro do seu avião, eles vão começar a roer os fios pra você cair. Entende? Voe mais alto, sabe? Questione esses pensamentos, porque você não é os seus pensamentos. Você é os seus pensamentos conscientes, mas não os inconscientes que a sua própria cabeça traz. Entenda esse ponto, porque isso é literalmente um abridor de mares. Mas entenda uma coisa, cavalheiros e cavalheiras. O mundo, ele ama a aparência emocional. Todo mundo quer parecer confiante, superior, feliz, bem resolvido. Mas por trás disso, tem gente se quebrando mentalmente dia após dia. Na vida, tem momentos de muita dor, que nos afunda em meio ao mar. Mas eu aprendi que, mesmo errando, nunca nos tornou um erro. Mas só que se você não consegue se livrar do seu passado, eu fiz esse vídeo pra você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.